Meus caros colegas, boa tarde. Meu nome é Vitor Schincariol. Estou acompanhado aqui do professor Pares e do professor Muriatã, dos cursos de Economia e Relações Internacionais. Antes de mais nada, eu agradeço pela oportunidade de falar sobre um eventual curso de História na universidade. Não gostaria de entrar nesse debate que eu acho em grande medida falso, entre a prioridade das ciências sociais e das ciências naturais, ou exatas, como vocês queiram chamar. Eu acho que as duas são importantes, os três campos, né? No universo da cultura, o centro está em toda parte, não é? Então, eu não gostaria de entrar nesse debate, particularmente. Eu vou apresentar o que seria um eventual curso de História aqui na Universidade Federal do ABC, e já antecipo e agradeço as eventuais críticas e sugestões que vocês possam dar para o curso que talvez seja aprovado, não é? A ideia do curso de História, na verdade, não começou, evidentemente, comigo, ela já é um pouco mais antiga, ela vem sendo já discutida por vários professores aqui na universidade, e ela nasceu, em primeiro lugar, eu acho que ela nasce do fato de que aqui na universidade já existem vários professores que têm doutorado, ou eventualmente mestrado, ou eventualmente são formados em História. Já existe um conjunto prévio de professores formados nessa área e que poderia contribuir para um eventual curso, não é? A maneira pela qual nós estamos encaminhando esse projeto, ele reflete tanto o contexto institucional aqui dentro, como a necessidade de ampliação, talvez, das áreas de ciências sociais, devido a um desbalanço que existe, mas ele também existe devido a um contexto econômico e social, né? Eu acho que são três eixos que nortearam as discussões do curso de História até agora, né? Um contexto institucional mais interno aqui à universidade, mas também um contexto mais amplo, né? Em relação à realidade nacional particularmente, né? Em primeiro lugar, e do ponto de vista do contexto institucional, eu acho que um eventual curso de História, essa é a percepção do grupo que está envolvido, claro, ele ampliaria a área de ciências sociais dentro da universidade, mas ele ofereceria mais espaço para a interdisciplinaridade, né? Eu acho que é muito difícil falar da obviedade, da importância do curso de História para a universidade, né? Dado que a História ela é uma porta de entrada óbvia para qualquer campo do conhecimento, e não apenas para ela mesma, não é? É claro que o curso de História ele também tem uma importância que se refere à cidadania e à formação da consciência política dos indivíduos, né? Que eu acho que deve ser ressaltado também. É claro que existe uma justificativa para a criação do curso de História que se refere à situação do ensino, particularmente no estado de São Paulo, né? Existe uma escassez na região de vagas no ensino superior público de cursos de História, tal como também existe uma escassez de profissionais, de professores, para o ensino médio fundamental, de alunos formados em História, né? De forma que, essa a priori, o grupo pensa que a priori essa é uma justificativa para a eventual criação do curso de História, né? É claro que o grupo que está envolvido nessa discussão, ele tem um projeto intelectual em relação a esse curso, né? E esse projeto intelectual ele se refere a várias circunstâncias da vida social atualmente existentes no Brasil hoje, né? E que o curso ele pensa em, de alguma maneira, contemplar, tal como nós vamos ver aqui na grade, que vai ser exposta dentro de alguns instantes, né? Essas circunstâncias sociais, essas circunstâncias político-econômicas, né, em relação às quais o grupo tem se preocupado, elas se referem a várias dimensões. Uma delas é a ascensão do Brasil, né, na situação internacional, como um país que ganha uma expressão geopolítica
e a necessidade da formação de professores e de intelectuais que tenham mais independência em relação ao pensamento eurocêntrico, o pensamento branco, não é? Apenas branco, nada contra o pensamento branco, evidentemente. Esse é um tema que o grupo tem pensado. Um outro tema que tem também suscitado discussões dentro do grupo é o problema do racismo e o problema da situação da população negra no Brasil, que o curso também gostaria de contemplar de alguma forma, como nós vamos ver, não é? E, evidentemente, também o curso, apesar de ser um curso de história, esse curso também ele estaria vinculado a uma preocupação com a crise ambiental pela qual a sociedade moderna passa hoje, não é? Então, as discussões do grupo, elas convergem e elas saem tanto de preocupações de âmbito institucional, como de preocupações de âmbito um pouco mais global, né? Tal como eu já mencionei, tudo isso convergindo, então, para uma proposta que nós estamos apresentando agora, de forma mais pública, de um eventual curso de História, não é? Essa proposta, então, ela não reflete nenhum projeto particular, nenhum interesse particular de um ou outro membro do grupo, mas ela reflete um certo grupo de preocupações em relação a um todo mais geral também, não é? Eu gostaria de passar alguns slides, né, para deixar um pouco mais clara a situação do que eu falei, né? Então, é claro que, começando aqui com o primeiro, né, acho que é melhor levantar, não? O grupo pensou, evidentemente, em se ater, né, ao plano de desenvolvimento institucional da universidade, né, levando em consideração a excelência acadêmica, a interdisciplinaridade e a inclusão social, né? Como eu mencionei, eu acho que um grande ponto positivo desse eventual curso de História é que ele se propõe ele tem um projeto intelectual, né? Esse projeto intelectual ele visa cobrir basicamente essas três grandes questões que eu mencionei aqui: a ascensão dos países em desenvolvimento no cenário geopolítico, um problema da crise ambiental que o historiador tem que pensar também, e um problema ainda do monopólio que o pensamento eurocêntrico exerce nas ciências sociais. Essas são as três. São três dimensões importantes de um eventual curso de História, não é? Isso estaria dentro daquilo que nós chamamos de excelência acadêmica. Então, aqui o slide ele mostra um pouco isso, né? E nós, no grupo, propusemos um curso estruturado em 4 eixos principais, né? Valorização da história mundial, reduzindo um pouco a carga horária do conhecimento relacionado à história da Europa, que é muito forte nos cursos de História, né? Então, História Mundial, leia-se História Global, História Total Global. Esse seria um eixo do curso, né? Sempre no condicional. Um segundo eixo seria o de História Econômica e Ambiental, que a sua função seria trazer o historiador, o futuro historiador, para a reflexão em relação a essas questões. E os outros 2 eixos, depois os meus colegas podem falar melhor, se vocês quiserem, são de História da África, Afro-Brasileira e Indígena, e um terceiro eixo, um quarto eixo sobre patrimônio cultural, não é? Como eu já mencionei, o curso de História é um dos cursos na universidade que mais tem uma possibilidade de ter uma perspectiva interdisciplinar. Já existem muitos cursos e muitas disciplinas na Universidade da História, e as disciplinas do curso de História podem agregar em relação às disciplinas já existentes. Elas podem servir como disciplinas optativas para alunos de outros cursos, de forma a trazer realmente uma contribuição que é essencial para qualquer universidade, né? São algumas disciplinas de cursos de História que já existem, né? De disciplinas de História que já existem na universidade. Muito bem. Do ponto de vista daquilo que nós chamamos de inclusão social,
são três os impactos principais que o curso de História teria, ao nosso ver, né? Em primeiro lugar, como está aí no quadro, a formação de um curso de História na universidade levaria a um aumento do número de profissionais da História, de professores de História para a região, né? Um elemento central da proposta intelectual que nortearia o curso de História, tal como está aí no quadro, é a valorização das licenciaturas e entendimento das leis 10.639 e 11.465 para História e Cultura da África, né? Então, hoje já é obrigatório, na verdade já é obrigatório faz um bom tempo, o ensino de História da África indígena no ensino médio, e, evidentemente, para haver um bom ensino de História da África indígena no ensino médio, é necessário formar bons profissionais para contemplar isto. Então, essa é uma preocupação do curso de História, ter uma formação forte nisso também. E, em terceiro lugar, como eu já mencionei, aumentar a formação de profissionais de universidades públicas na região, né? Esses são os três impactos sociais mais claros em relação à eventual criação do curso de História, né? E é claro que um outro subproduto também importante, isso está contemplado na eventual matriz curricular do curso de História, que seria criado, é a valorização do âmbito regional, do patrimônio histórico-cultural da área do ABC. Então, nós pensamos em inserir como disciplinas ou optativas ou obrigatórias, disciplinas relacionadas à história do ABC, né? Da industrialização do ABC, do movimento trabalhista no ABC, enfim. A valorização da história local também é um outro subproduto social desse eventual curso de História, né? Aqui dentro da universidade, até o momento, nós temos percebido uma acolhida bastante simpática por parte dos colegas que não são do curso de História, que não são formados em História, né? Por exemplo, e não apenas dos professores, né? Os representantes discentes no Consune fizeram uma pesquisa há alguns dias atrás entre os alunos, e os alunos eles elegeram o curso de História como o segundo curso mais interessante, na visão deles, a ser criado dentro da UFABC, né? Tal como está aí no quadro. Inclusive, o aluno que organizou a pesquisa está aqui, né? E, como eu já mencionei também, o nosso projeto inicial ele tem alguns detalhes um pouco mais específicos, né? A criação do curso de História ela se enquadra dentro da perspectiva de ampliação que a universidade ainda tem, né? Particularmente dentro do campus de São Bernardo, né? Então, como nós sabemos todos, né, a universidade ela tem um espaço ainda para ser ampliada. Eventualmente, é claro, nós estamos discutindo aqui quem é que vai entrar, quem é que não vai entrar, enfim, esse simpósio é feito para isso, né? E nós estamos defendendo, é claro, a inclusão do curso de História dentro desse espaço que ainda existe, sem, evidentemente, prejuízo das outras áreas de conhecimento da universidade, não é? Vocês estão passando muito rápido aí, eu não... Senão vai cortar o debate. Volte só um pouco. Muito bem, passe para eu me situar melhor. Pode passar mais um? Pode passar também. Essa é uma outra informação que é interessante, né, que a Márcia, que é um dos membros do grupo, colocou aí nos slides, né, que nós organizamos, né. Dados do MEC indicam que a média dos cursos de graduação nas universidades federais é de 30 cursos, no caso da UFABC, porém é de abrigar atualmente 8 engenharias, 11 bacharelados e 5 licenciaturas, um total de 24. Então, existe um espaço ainda para ampliação, que eventualmente o curso de História poderia ser um deles, né. Muito bem. O terceiro item do PDI, né, que nós contemplamos, é um item um pouco mais técnico, né, estimativa de demanda de pessoal docente, tecno-administrativo e infraestrutura. Eu acho que uma das vantagens do curso de História é que ele é um curso relativamente barato do ponto de vista da relação orçamento-aluno. O curso de História não demanda exatamente um investimento técnico muito forte, né, do ponto de vista material ou técnico. Ele demanda docentes, demanda uma boa biblioteca, né. Existe uma facilidade em relação a esse eventual curso de História, que é aquela que eu já mencionei agora há pouco,
que está no fato de que a universidade já tem um bom número de professores que tem um vínculo com a área de história e que poderia estar já no eventual início do curso, evidentemente não prescindindo, como o PDI exige, não prescindindo da contratação de professores, né? Então, se pensa inicialmente, numa estimativa por baixo, numa contratação de aproximadamente 15 professores e um técnico administrativo para o início do curso, não é? Pode passar. O cronograma para a implementação prevê, em 2014 e 2015, eventual virtual aprovação do curso nas instâncias internas da universidade, e no segundo semestre de 2005, a entrada dos alunos pelo Enem no curso de História vinculado ao bacharelado de Ciências Humanas, né? O início do curso, de fato, das aulas, seria em 2016. Prevê-se, essa é uma outra discussão que eu já vi que é complexa aqui dentro, prevê-se que o aluno ingresse no curso de bacharelado, que ele percorra o BCH, que depois ele faça o bacharelado, termine o bacharelado em História, dando-lhe a opção, né, de cursar disciplinas adicionais de licenciatura, para que ele tenha os 2 títulos e esteja preparado tanto para ser professor, como para, eventualmente, exercer outras atividades profissionais que o profissional pode exercer, inclusive no ensino superior, né? Nesse sentido, não há exatamente muita novidade. Também se prevê, e o grupo ainda está discutindo isto, exatamente como isso seria feito do ponto de vista técnico, institucional e logístico, né? Também se prevê que o curso tivesse uma janela voltada para o ensino à distância. Que a discussão não está ainda terminada dentro do grupo, mas se prevê que ele possa ser flexibilizado de alguma forma em relação a isso, não é? Então, eu vou terminar a minha apresentação, eu não quero me alongar muito, comentando um pouco dos eixos e das disciplinas que o grupo de trabalho pensou para um eventual curso de História. 7 minutos. É o que eu preciso. Os eixos norteadores... Para tudo? Muito bem, então eu vou correr. Não é mais o que eu preciso. São 4, né, como eu já mencionei. O primeiro eixo, História Mundial, ele prevê um ensino e um pensar de história numa base global, mundial, e não apenas numa base eurocêntrica. Essa é uma das propostas intelectuais do curso. O eixo 2, História Ambiental e Econômica, prevê inserir e formar tecnicamente e intelectualmente o aluno em História de um ponto de vista das preocupações também com a crise ambiental que nós temos, quer dizer, trazer o formando em História para essa discussão também, não é? Um terceiro eixo, se vocês quiserem perguntar mais sobre esse eixo específico, os meus colegas estão aqui comigo, eles podem falar melhor, porque eles são dessa área. Um terceiro eixo de História da África, afro-brasileira e indígena, né, como eu já mencionei no início, e um quarto eixo de História, Cultura e Patrimônio, porque contempla também a preparação intelectual de alguns outros membros do grupo de trabalho. Eu não tenho tempo para comentar as disciplinas. Nós já pensamos, no grupo de trabalho, a carga horária do curso de História, né, a carga horária que se tem exigida pelo MEC. Nós já fizemos uma adequação das disciplinas que nós vamos oferecer como sendo as obrigatórias e as optativas dentro dessa grade horária exigida pelo MEC. Essas são algumas das disciplinas obrigatórias dos eixos norteadores do curso. Vai haver, ou haveria, outras disciplinas obrigatórias que não estão dentro do eixo, que fazem parte da exigência que o MEC tem em relação ao curso, e, evidentemente, vai haver um conjunto de disciplinas optativas também, tal como nós imaginamos, não é? Eu não vou comentar disciplina por disciplina, mas eu queria adiantar que nós teríamos a matriz de um curso mais ou menos pronta dentro da carga horária que o MEC exige,
com as disciplinas obrigatórias que o MEC exige e com o espaço para variações das disciplinas que o MEC permite que nós apresentemos. De forma que fique esse espaço para o debate com vocês. Obrigado pela atenção. Vamos lá, gente. Então, muito rapidamente. Então, já passar o Wesley, depois aqui, depois o Giorgio. Vamos lá. E sim, Cariol e os outros professores, parabéns pela proposta, muito interessante. O questionamento que eu tenho colocado à Virgínia, né, sobre um recorte diferenciado, vocês, né, apresentaram, pensaram num curso de história, não replicando os cursos de história tradicionais existentes no Brasil, mas estruturando um recorte diferenciado, né, em cima de eixos que tratam de problemas estruturantes da universidade, que é a questão socioambiental, e outros problemas que, se a gente do Brasil não estudar, o hemisfério norte não vai estudar. Meus parabéns, acho muito interessante, né, e acho que o Consune deve apoiar a criação desse curso de História. Vamos lá. Aqui, depois aí. Hoje eu não faço academia. Primeiramente, parabéns pela proposta. Como foi comentado, os alunos representantes no Consune fizeram uma enquete com a comunidade acadêmica, com os discentes mais especificamente, para ver quais era a demanda, e eu queria apenas destacar o fato que é uma demanda alta o curso de História, como vocês repararam, ficou na frente de cursos como Medicina, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e mais de outros 20 cursos que foram propostos por discentes nessa enquete, ficou o curso de História. Então, realmente tem uma demanda reprimida que eu acho que a gente tem que atender. Eu apenas queria destacar esse fato e parabenizar a equipe, como o Wesley falou, pela proposta inovadora do curso e não simplesmente replicar o que a gente vê lá fora. Parabéns. Giorgio. Já está aberta inscrições para o próximo bloco. Bom, repetir então, parabenizar pela proposta, mas eu queria também enfatizar que essa demanda reprimida, né, não é só para o curso em si, mas também esse curso vai enriquecer o BCH e o pós-BCH, porque vai oferecer um conjunto de disciplinas que outras áreas podem pegar como, alunos que estão seguindo outras matrizes, podem pegar como disciplinas livres. Enfim, a essência do projeto dialoga muito, tanto com o projeto pedagógico de relações internacionais, de economia, políticas públicas. Então, ele enriquece muito esses cursos e também acredito que haverá uma demanda por alunos do BCT em determinadas áreas, pelas escolhas que vocês fizeram, questão ambiental, etc. Então, isso também no sentido de pesquisa, para fazer pesquisa, tem mais professores que têm esse olhar. Então, além da demanda para um curso em si, ele enriquece tanto os outros cursos como a pesquisa. Agora, uma questão que quero colocar só para alertar, Vitor, é que, tudo bem, nós temos um conjunto de professores que são formados em História, que já amanhã podem se responsabilizar por disciplinas, só que eu quero lembrar que todos vocês já estão em um determinado curso, então se você começa a dar 4 créditos no outro curso, se você quer fazer isso de forma voluntária, tudo bem, mas vai criar um problema para o curso ao qual você está vinculado. Então, o curso tem que contratar um professor. Então, não existe essa fábula. Precisa contratar o número, vocês têm que mostrar, precisa contratar 20, 25, 25. Não é porque tem gente já formada em História. Pode ser que alguns de vocês vão transferir para o curso História, tudo bem. Mas, mesmo assim, abre a necessidade de uma vaga no curso de origem. Então, só para alertar que, infelizmente, não tem almoço de graça. Vamos lá. Vou passar a mesa rapidamente. Se vocês forem breve, a gente consegue fazer mais um bloco. É isso. Eu acho que você está totalmente certo. Por isso que eu fiz questão de mencionar, de enfatizar que o curso, evidentemente, ele tem que contratar professores. Né? O curso não vai funcionar à base das professores que já existem. Eu acho que não tem o que dizer em relação a isso. Né? Como? A pedida foi baixa. Sim. Na verdade, sim, o slide consta, no slide constam 20 professores, mas, de fato, existem alguns professores do GT que não estão vinculados, nesse momento, a nenhum curso. Estão no BCH. Isso pode ser aproveitado de alguma forma. Mas você está certo, eu não quero nem entrar nessa questão. Muito bem. Daniel, tem mais um inscrito aqui.
Bom, primeiro, acho que o curso vai contribuir muitíssimo no contexto do BCH, vejo benefícios para todos os cursos pós-BCH, assim como imagino que os cursos vão poder influenciar positivamente o curso de História, dando essa cara inovadora, como Wesley e outros colegas levantaram. Então, acho que é muito positivo. Eu queria fazer uma pergunta sobre os eixos ali, embora foi muito rápida a apresentação, eu senti falta de algo que eu vejo presente nos debates, nos diálogos no BCH, mas eu não vi tão explícito nos eixos, que é o diálogo Sul-Sul. Quer dizer, embora eu vi lá a história da África, das culturas afro-brasileiras e indígenas, mas eu não vi ali tanto, por exemplo, a Ásia, não vi ali outras formas culturais do hemisfério sul, ou mesmo da América Latina, fortemente presente nos eixos. Eu queria perguntar se isso pautou as discussões de vocês. E, muito rapidamente, dizer que é a primeira vez, salvo engano meu, que foi mencionada a possibilidade de um curso EAD, e a ProEx, que nesse momento abarca a UAB, tem todo o interesse e condições de dar todo o apoio para viabilizar o curso nessa modalidade inovadora, se a proposta for levada adiante assim. Obrigado, Sidney. Também, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todo o grupo, cumprimentar o Vitor. Eu tenho, na verdade, uma sugestão, porque eu fiquei muito contente quando você mencionou a história da região, a história do ABC. Então, a minha expectativa é que tivesse, talvez, um eixo sobre o ABC, certo? Porque é uma região que, como todos nós sabemos, tem uma importância econômica fundamental, todo o processo de industrialização, depois a estruturação produtiva, uma importância social, né, também de extrema relevância para o país, todo o processo de redemocratização, de garantia de direitos para os trabalhadores, e hoje, como todos nós sabemos, também uma importância política também fundamental, né? Então, em uma região que costuma ser estudada, né, por pesquisadores de outros países, de outras instituições aqui no próprio Brasil e no estado de São Paulo, e que, infelizmente, nós aqui do ABC ainda estudamos muito pouco. Então, por isso, fica essa sugestão de pensar algo no sentido de dar uma maior relevância para a história do ABC como um eixo. Vamos lá, Guilherme. E aí passamos para a mesa para encerrar esse debate. Boa tarde. Sou Guilherme, sou aluno aqui da faculdade, né? Sou técnico administrativo também. Eu achei bastante interessante aí essa proposta de curso, porque ela traz aqui para a gente essa questão da identidade com o desenvolvimento das relações aqui nacionais, na região, uma outra forma de enxergar também nos eixos aqui a história que a situação hegemônica não nos conta. Eu acho que está bastante interessante. É isso daí mesmo que a universidade ela tem que abrir esses novos horizontes, na heterodoxia também, né? Então, parabéns, acredito aí que os alunos e o pessoal aqui, eu acho que tem boa chance de apoiar. Muita gente mesmo tem essa demanda dentre os alunos, né? A gente conversa bastante e o pessoal gostaria mesmo. Obrigado. Tem que encerrar. Posso comentar a resposta? Não, mas claro. E por favor, encerrem aí a apresentação, mas muito brevemente. Obrigado pelas sugestões. Eu gostaria de usar esse tempo que eu tenho, final, para olhar mais uma vez a grade e responder particularmente as questões que o Sidney e o Daniel apontaram. Quase no final, isso, antes. Essa discussão sobre o pensamento sul-sul, ela foi, sim, forte dentro das reuniões do grupo. Particularmente porque o Pares estuda bastante isso e ele trouxe a contribuição dele para isso, né? Se você reparar nas disciplinas dos eixos, você vai perceber que elas contemplam isso que você mencionou. Nas disciplinas modernidade, colonialismo, em civilizações comparadas, em história dos movimentos sociais, é uma disciplina que vai abordar a história do ABC, certamente, respondendo o Sidney e o Daniel ao mesmo tempo, né? A África na longa duração, a economia política da África contemporânea, história afro-brasileira, memória, identidade, história, são todas disciplinas que podem realizar uma abordagem do pensamento sul-sul, do pensamento não eurocêntrico e do movimento
e da história do ABC. Isso foi uma preocupação. E se nós olharmos as outras disciplinas, passando um slide, vocês vão perceber que existe uma preocupação em abordar a história mundial sem se ater predominantemente à história europeia. A história europeia tem o seu papel nas disciplinas obrigatórias, ela cumpre o que o MEC exige que nós cumpramos o mínimo, mas olhando as disciplinas, como, por exemplo, História do Terceiro Mundo, você vai perceber que nós contemplamos isso que você mencionou. História do Terceiro Mundo, né? Vai ser discutida as relações Sul-Sul, aí vai ser discutida uma geopolítica mais atinente à nossa situação. Capitalismo mundial, expansão europeia, enfim. Só complementar. A questão do eixo 4, História, Cultura e Patrimônio, é sobretudo sobre o ABC, justamente, não é internacional, é sobre o ABC. Né? Pessoal, agradeço as sugestões, eu não tenho mais tempo para responder. Não tem. Até lá. Obrigado.